Você já imaginou viver numa mansão milionária, ter todos os brinquedos, roupas caras e ainda assim chorar todas as noites? Parece impossível, mas essa é a realidade que você vai descobrir agora. E antes de começarmos, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo este vídeo. Eu quero muito saber. E já se inscreve no canal, porque toda semana tem novas histórias emocionantes que vão prender você do começo ao fim. Eduardo Santana observava pela janela de seu escritório a vastidão de seus jardins perfeitamente aparados. Aos 58 anos, havia construído um império financeiro que poucos conseguiriam sonhar. Sua empresa de tecnologia era líder no mercado sul-americano e sua fortuna ultrapassava os bilhões. No entanto, naquela tarde de setembro, algo incomodava profundamente. Mais uma vez, havia ouvido o choro abafado vindo do andar superior. Era Miguel, seu filho de 12 anos, chorando sozinho em seu quarto. Nos últimos meses, isso se tornará uma rotina que Eduardo não conseguia compreender. O menino tinha tudo: o quarto mais moderno, os melhores videogames, roupas de marca, escola particular de elite. Por que diabos estaria chorando? Deve ser coisa de criança, murmurava para si mesmo, voltando sua atenção para os relatórios financeiros espalhados sobre sua mesa de mogno importado. A mansão de 3 andares, localizada no bairro mais nobre de São Paulo, era um símbolo de seu sucesso. 40 cômodos, piscina olímpica, quadra de tênis, cinema particular, academia completa e um staff de 15 funcionários para manter tudo em perfeito estado. Era o sonho de qualquer família, pensava Eduardo. Mas havia algo que não se encaixava naquele cenário perfeito. Além de Miguel, sua filha Beatriz, de 15 anos, também demonstrava comportamentos estranhos. Antes uma adolescente alegre e comunicativa, agora passava horas trancada em seu quarto, recusando-se jantar com a família e evitando qualquer conversa com o pai. Eduardo tentou lembrar quando foi a última vez que havia tido uma conversa de verdade com os filhos. Não conseguiu. Suas manhãs começavam às 5 da manhã com ligações para Nova York e só terminavam após a meia-noite, quando retornava da empresa. Os fins de semana eram ocupados com viagens de negócios ou eventos sociais importantes para manter sua rede de contatos. Eles têm tudo que eu não tive na infância, justificava-se mentalmente. Eduardo havia crescido em uma família de classe média-baixa no interior de Minas Gerais. Seu pai era mecânico e sua mãe costureira. Lembrava-se das dificuldades, das roupas remendadas, dos sapatos apertados que usava até não servir mais. Havia prometido a si mesmo que seus filhos nunca passariam por isso. E cumpriu sua promessa. Miguel e Beatriz tinham quartos que pareciam lojas de departamento, closets repletos de roupas caras e todos os brinquedos eletrônicos que desejassem. Frequentavam a escola mais cara da cidade, tinham professores particulares para reforço escolar e aulas de idiomas, música, dança e esportes. Naquela noite, durante jantar solitário na imensa mesa de jantar que comportava 20 pessoas, Eduardo perguntou ao mordomo onde estavam as crianças. O senhor Miguel disse que não estava com fome. Senhor Santana. E a senhorita Beatriz está estudando para uma prova, respondeu Marcos, o mordomo que trabalhava na casa há 8 anos. Eduardo suspirou, sentindo um desconforto que não conseguia nomear. Terminou de comer em silêncio, acompanhado apenas pelo tilintar dos talheres contra a porcelana fina e o tic-tac do relógio antigo que decorava a parede. Nas semanas seguintes, os episódios de choro se tornaram mais frequentes. Eduardo começou a notar outros detalhes que antes passavam despercebidos. Miguel, que sempre fora um bom aluno, começou a trazer notas baixas da escola. A coordenadora pedagógica havia ligado algumas vezes, mas Eduardo sempre pedia para que sua secretária remarcasse as reuniões. Nunca havia tempo em sua agenda lotada. Beatriz, por sua vez, havia emagrecido visivelmente.
Suas roupas pareciam grandes demais, e Eduardo notou que ela apenas mexia na comida quando jantavam juntos nas raras ocasiões em que ele chegava em casa a tempo. Talvez seja fase, pensou, tentando se convencer que era normal. Afinal, ele não sabia muito sobre a adolescência. Quando tinha a idade de Beatriz, já trabalhava depois da escola para ajudar em casa. Um sábado pela manhã, Eduardo decidiu que passaria mais tempo com os filhos. Cancelou uma reunião importante e subiu até o quarto de Miguel, decidido a descobrir o que estava acontecendo. Bateu na porta e entrou sem esperar resposta. Encontrou o filho sentado na cama, ainda de pijama, olhando pela janela com uma expressão melancólica que não combinava com uma criança de 12 anos. Miguel, filho, está tudo bem? Perguntou, sentando-se desajeitadamente na beirada da cama. O menino olhou para ele com surpresa, como se não esperasse vê-lo ali. Oi, pai, respondeu baixinho, sem entusiasmo. Por que você não está brincando? Ou jogando videogame? Comprei aquele console novo que você queria. Miguel deu de ombros. Não estou com vontade. Eduardo sentiu-se perdido. Não sabia como conversar com o próprio filho. Você precisa de alguma coisa. Algum brinquedo novo? Quer que eu compre outro jogo? Não, pai. Não preciso de nada. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Eduardo olhou ao redor do quarto impecável, com suas estantes repletas de brinquedos caros, a mesa de estudos com um computador de última geração, a televisão de 65 polegadas na parede. Tudo perfeito, tudo caro, tudo vazio de alguma forma. Bem, se precisar de alguma coisa, é só falar, disse finalmente, levantando-se. O papai precisa fazer umas ligações importantes agora. Ao sair do quarto, Eduardo ouviu um suspiro baixinho do filho, mas preferiu ignorar. A tentativa com Beatriz foi ainda mais frustrante. Ela mal levantou os olhos do celular quando ele entrou em seu quarto, respondendo com monossílabos a todas as suas perguntas. Está tudo bem na escola? Tá. Precisa de alguma coisa? Não. Quer que saiamos para almoçar? Não. Obrigada. Eduardo saiu do quarto da filha sentindo-se como um estranho em sua própria casa. Como era possível que não conseguisse se conectar com os próprios filhos? Ele lhes dava tudo o que podiam querer, muito mais do que ele próprio havia tido na infância. Naquela noite, ao passar pelo quarto de Miguel a caminho de seu próprio quarto, ouviu novamente o choro abafado. Parou na frente da porta, com a mão no trinco, mas não conseguiu entrar. O que diria? O que faria? Sentia-se completamente inadequado para lidar com as emoções de uma criança. Dona Rosa trabalhava na mansão do Santana há 12 anos. Começou como faxineira quando Eduardo ainda estava construindo sua fortuna e ao longo dos anos havia se tornado praticamente parte da família, pelo menos para Miguel e Beatriz, que haviam mais do que viam o próprio pai. Aos 62 anos, Rosa tinha a sabedoria de quem criou 5 filhos e já havia cuidado de várias famílias ao longo de sua carreira como empregada doméstica. Observava tudo com olhos atentos e coração maternal, especialmente o que acontecia com as crianças da casa. Ela via quando Miguel voltava da escola cabisbaixo e subia direto para o quarto. Estava presente quando Beatriz recusava o almoço pela 3ª vez na semana. Ouvia os choros noturnos e sabia o que eles significavam. Era o som da solidão, algo que reconhecia muito bem. Rosa tentava compensar a ausência paterna da melhor forma que podia. Preparava os pratos favoritos das crianças, deixava bilhetinhos carinhosos em suas mochilas e sempre tinha tempo para ouvir quando eles precisavam desabafar. Mas sabia que isso não era suficiente. Uma empregada, por mais carinhosa que fosse, nunca poderia substituir um pai presente. Certa manhã, Rosa estava limpando o escritório de Eduardo quando ouviu uma conversa telefônica que a preocupou ainda mais. Eduardo falava com alguém sobre uma viagem de negócios que duraria 3 semanas. Sim,
É uma oportunidade imperdível. O contrato com os japoneses pode render bilhões, dizia ele, caminhando de um lado para outro do escritório. Não, não posso adiar. Preciso viajar na próxima segunda-feira. Rosa sabia que Miguel tinha uma apresentação escolar importante na quarta-feira. O menino havia comentado que estava nervoso e esperava que o pai pudesse ir assisti-lo. Beatriz, por sua vez, faria aniversário de 16 anos no final do mês e havia mencionado discretamente que gostaria de uma festa simples, apenas com a família. Mais uma vez, Eduardo perderia momentos importantes na vida dos filhos. Naquela tarde, Rosa encontrou Miguel sentado nos degraus da escada de serviço, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela se sentou ao lado dele, colocando uma mão calorosa em seu ombro. — O que aconteceu, meu amor? Perguntou com a voz suave que usava sempre que alguma das crianças estava triste. — Meu pai vai viajar de novo, soluçou Miguel. Ele não vai poder ir na minha apresentação. Todos os outros pais vão estar lá, menos o meu. Rosa sentiu o coração apertar. Conhecia aquela dor, a dor de uma criança que se sentia abandonada pelo próprio pai. Talvez ele possa mudar a data da viagem, sugeriu, embora soubesse que isso era improvável. Não, Dona Rosa. Ele sempre disse que trabalho é mais importante. Eu acho que ele não gosta de mim, disse Miguel, e essas palavras partiram o coração da empregada. Claro que ele gosta de você. Querido, seu pai trabalha muito para dar tudo de bom para você e sua irmã. Mas eu não quero coisas, Dona Rosa. Eu quero que ele venha me ver jogar futebol no colégio. Quero que ele me ajude com a lição de casa. Quero que ele assista filme comigo no domingo, disse Miguel com uma maturidade que quebrou o coração de Rosa. Naquela noite, Rosa não conseguiu dormir. Revirava na cama, pensando em Miguel, em Beatriz e na situação daquela família. Tinha visto muitas famílias ricas ao longo de sua carreira, mas nunca havia presenciado um caso tão extremo de negligência emocional. Eduardo não era um pai mau. Pelo contrário, provia materialmente para os filhos muito além do necessário. Mas estava perdendo completamente a infância e a adolescência deles, perdendo a oportunidade de conhecê-los, de criar memórias, de ser realmente um pai. Rosa sabia que precisava fazer algo. Não podia continuar assistindo aquelas crianças definharem emocionalmente enquanto viviam em meio ao luxo. Mas como abordar um homem tão poderoso e ocupado? Como fazer Eduardo enxergar o que estava acontecendo bem debaixo de seu nariz? Durante os dias seguintes, Rosa observou ainda mais atentamente a dinâmica da família. Tomou nota mental de cada episódio, cada sinal de tristeza das crianças, cada oportunidade perdida por Eduardo. Na segunda-feira, como previsto, Eduardo partiu para mais uma viagem de negócios. Antes de sair, passou rapidamente pelos quartos dos filhos para se despedir. — Pai, você não pode ficar para minha apresentação de quarta-feira? Perguntou Miguel com um fio de esperança na voz. — Desculpa, filho, mas esse negócio é muito importante. Prometo que compenso quando voltar, respondeu Eduardo, já com a mente na viagem. Rosa viu o rostinho de Miguel se desmontar. O menino apenas acenou com a cabeça e se virou para a parede. Na quarta-feira, Rosa pediu dispensa para acompanhar Miguel na apresentação. Sentou-se na primeira fileira, batendo palmas entusiasmada quando o menino falou sobre o sistema solar. Miguel sorriu para ela, mas Rosa podia ver a tristeza em seus olhos ao procurar pelo pai na plateia. Beatriz, por sua vez, havia parado completamente de comer no jantar. Quando questionada, sempre dizia que havia comido um lanche grande na escola, mas Rosa sabia que era mentira. A adolescente estava claramente passando por uma fase difícil, possivelmente desenvolvendo um transtorno alimentar, e precisava desesperadamente da atenção e cuidado do pai. Uma semana depois, Rosa tomou uma decisão. Esperou Eduardo retornar da viagem. Numa sexta-feira à noite, bateu na porta de seu escritório. — Senhor Santana, posso falar com o senhor?
Eduardo levantou os olhos dos papéis, surpreso. Rosa raramente procurava diretamente. Claro, Dona Rosa. O que foi? A empregada entrou no escritório, nervosa, mas determinada. Havia ensaiado aquele momento durante dias. Senhor, preciso conversar sobre Miguel e Beatriz. Eles fizeram alguma coisa errada. Quebraram alguma coisa? Perguntou Eduardo, já voltando sua atenção para os documentos. Não, senhor. É sobre como eles estão se sentindo. Eduardo finalmente parou de ler e olhou para ela. Como assim? Rosa respirou fundo. Senhor Santana, eu trabalho nesta casa há 12 anos. Vi essas crianças crescerem. E estou muito preocupada com elas. Preocupada? Por quê? Elas têm tudo o que precisam. Não, senhor. Elas não têm tudo o que precisam. Rosa sabia que estava se arriscando, mas não podia mais ficar calada. Elas têm brinquedos, roupas caras, quarto bonito, mas não têm o pai. Eduardo franziu a testa, começando a se irritar. Dona Rosa, eu trabalho duro justamente para dar tudo de melhor para meus filhos. Tudo que tenho é para eles. Mas eles não querem suas coisas, senhor. Eles querem o senhor. Eu não entendo aonde você quer chegar. Rosa se aproximou da mesa, colocando as mãos trêmulas sobre o tampo de mogno. Senhor Santana, Miguel chora todas as noites. Todas. E não é por birra ou capricho. É porque sente falta do pai. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Ele chora todas as noites. Sim, senhor. E Beatriz mal está comendo. Está emagrecendo muito, e eu tenho medo que ela esteja doente. Ela precisa de ajuda, precisa de atenção. Mas eu dou atenção para eles. Sempre pergunto se precisam de alguma coisa, se querem que eu compre algo. Desculpe, senhor, mas isso não é atenção. Isso é como tratar um cliente, não um filho. Rosa sabia que estava sendo ousada, mas precisava continuar. Quando foi a última vez que o senhor conversou de verdade com eles? Que perguntou como foi o dia na escola? Que assistiu um filme junto ou jogou um jogo? Eduardo ficou em silêncio, tentando lembrar. Não conseguiu. Miguel teve uma apresentação na escola semana passada. Continuou Rosa. Ele estava tão animado, treinou durante dias. Queria tanto que o pai estivesse lá. Quando vi que o senhor não foi, meu coração partiu junto com o dele. Mas eu estava numa reunião muito importante. É por causa desses negócios que posso dar tudo para eles. Senhor, posso falar uma coisa? Rosa respirou fundo antes de continuar. Eu criei 5 filhos. Não tínhamos dinheiro, às vezes não tínhamos nem que comer no jantar. Mas sabe o que meus filhos lembram da infância? Lembram de mim cantando para eles dormirem. Lembram do meu marido ajudando com a lição de casa na mesa da cozinha. Lembram de domingos no parque, mesmo sem dinheiro para comprar sorvete. Eduardo olhava em silêncio, algo mexendo em seu peito. Seus filhos são ricos, senhor, mas são órfãos de pai vivo. E isso dói mais que qualquer pobreza. As palavras de Rosa ecoaram na mente de Eduardo durante toda aquela noite. Ele ficou acordado até tarde, caminhando pela casa silenciosa, pensando no que a empregada havia dito. Órfãos de pai vivo. A expressão atingiu como um soco no estômago. Decidiu fazer um teste. Subiu até o quarto de Miguel e encostou o ouvido na porta. Inicialmente, só ouvia silêncio, mas então escutou um choro baixinho, abafado no travesseiro. Seu filho estava realmente chorando, como Rosa havia dito. Eduardo quis entrar, mas não soube como. O que diria? Como consolaria uma criança quando nem sabia por que ela estava sofrendo? No sábado pela manhã, tentou uma abordagem diferente.
Em vez de se trancar no escritório como sempre fazia nos fins de semana, desceu para tomar café da manhã na cozinha, algo que não fazia há anos. Miguel estava sentado à mesa, comendo cereal em silêncio. Beatriz não havia aparecido ainda. Bom dia, filho, disse Eduardo, sentando-se ao lado dele. Miguel levantou os olhos, surpreso. Bom dia, pai. O senhor não vai trabalhar hoje? A pergunta simples doeu mais do que Eduardo esperava. Para seu próprio filho, era uma surpresa vê-lo em casa no sábado de manhã. Não, pensei em ficar em casa hoje. O que você vai fazer? Miguel deu de ombros. Não sei. Talvez jogar videogame. E você gosta de jogar videogame? Miguel olhou como se fosse uma pergunta estranha. Às vezes, mas prefiro jogar com alguém. Sabe? É mais divertido. Eduardo sentiu uma pontada de culpa. Quantas vezes Miguel havia pedido para ele jogar junto e ele havia recusado por estar muito ocupado? Que tipo de jogo você gosta? Os olhos de Miguel se iluminaram um pouco. Gosto de futebol. E daqueles de aventura também. Tem um que é sobre piratas que é muito legal. Piratas? Eduardo tentou demonstrar interesse genuíno. Você poderia me mostrar depois. Miguel quase derrubou o copo de suco. Sério, pai? O senhor quer jogar comigo? Claro, por que não? Pela primeira vez em meses, Eduardo viu um sorriso verdadeiro no rosto do filho. Quando Beatriz apareceu para o café da manhã, Eduardo ficou chocado. Rosa estava certa. A menina havia emagrecido muito. Suas roupas estavam frouxas e ela tinha olheiras profundas. Bom dia, filha. Oi, pai, respondeu ela, pegando apenas uma torrada e servindo de café. Eduardo observou enquanto ela apenas beliscava a torrada, sem realmente comer. Não está com fome? Não muito. Beatriz, você está bem? Parece que emagreceu. A adolescente ficou tensa. Estou bem. Eduardo não soube como insistir no assunto, mas fez uma nota mental para conversar com Rosa sobre isso. Naquela tarde, ele realmente jogou videogame com Miguel. No começo, estava desajeitado com o controle, fazendo o filho rir com seus erros. Mas gradualmente foi se soltando e percebeu que estava se divertindo de verdade. Pai, o senhor é engraçado jogando, riu Miguel, e Eduardo sentiu seu coração se aquecer. Há quanto tempo não ouvia o filho rir? Você joga muito bem. Onde aprendeu? Sozinho, na maioria das vezes. Às vezes os amigos vêm aqui, mas... Miguel parou de falar. Mas o quê? Nada, não. Miguel, pode falar. O que você ia dizer? O menino hesitou. É que os amigos sempre perguntam onde está meu pai, e eu nunca sei o que responder. Eduardo sentiu como se tivesse levado um tapa. O que você responde? Que o senhor está trabalhando. Sempre está trabalhando. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo olhou para o filho. Realmente olhou e viu uma tristeza profunda nos olhos da criança. Como não havia percebido antes. Miguel, disse finalmente, eu sinto muito. Pelo que, pai? Por não estar aqui. Por não ter vindo na sua apresentação. Por não ter jogado videogame com você antes. Miguel ficou quieto por um momento. Tudo bem, pai. Eu sei que o senhor trabalha muito. Mas não deveria ser assim. Um pai deveria estar presente na vida do filho. O senhor vai estar mais presente agora. Eduardo olhou nos olhos esperançosos de Miguel e tomou uma decisão que mudaria tudo. Vou. Prometo que vou. Na segunda-feira seguinte, Eduardo fez algo que nunca havia feito. Cancelou todas as reuniões da manhã e foi levar Miguel na escola pessoalmente. O menino ficou radiante, apresentando o pai orgulhosamente para os colegas e professores.
Durante a reunião com a coordenadora pedagógica, Eduardo descobriu coisas sobre o filho que deixaram envergonhado. Miguel era inteligente e criativo, mas suas notas haviam caído porque ele estava distraído e triste. A professora mencionou que ele frequentemente falava sobre como queria que o pai fosse assistir seus jogos de futebol na escola. "Quando é o próximo jogo?" perguntou Eduardo. "Na quarta-feira, às 15 horas. Estarei lá." E estava. Eduardo se sentou nas arquibancadas improvisadas no campo da escola, torcendo pelo filho como nunca havia torcido por nenhum negócio em sua vida. Quando Miguel marcou um gol e acenou para ele, Eduardo sentiu uma emoção que não experimentava há anos. Com Beatriz, a situação era mais delicada. Eduardo percebeu que não sabia praticamente nada sobre a vida da filha. Que matérias gostava na escola? Tinha namorado? Quais eram seus sonhos e medos? Numa quinta-feira à noite, ele bateu na porta do quarto dela. "Posso entrar?" "Pode", respondeu ela, sem muito entusiasmo. Beatriz estava deitada na cama, mexendo no celular. Eduardo se sentou na poltrona ao lado da cama, um pouco sem saber como começar a conversa. "Como foi a escola hoje?" "Normal." Eduardo respirou fundo. "Beatriz, eu sei que não tenho sido um bom pai. Rosa me chamou a atenção para isso, e ela está certa." Beatriz finalmente levantou os olhos do celular, surpresa com a honestidade do pai. "Eu quero tentar ser melhor. Quero conhecer você de verdade. Mas preciso que você me ajude." "Como assim?" "Me conte sobre sua vida. O que você gosta de fazer? Do que não gosta? Como posso ser um pai melhor para você?" Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse decidindo se podia confiar nele. "Pai, o senhor nunca está aqui. Quando está, fica no escritório ou falando no telefone. Eu sinto como se não tivesse pai." As palavras de Beatriz ecoaram as de Rosa, e Eduardo sentiu o peso de sua negligência. "E quando eu fico triste ou preciso de alguma coisa, só tenho a Dona Rosa para conversar. Ela é maravilhosa, mas ela não é meu pai." "Do que você precisa de mim, filha?" "Eu quero que o senhor me conheça, que saiba que eu estou passando por uma fase difícil na escola, que algumas meninas ficam me zoando. Quero que o senhor saiba que eu gosto de ler e de escrever, que sonho em ser jornalista. Quero que o senhor se importe com o que eu penso e sinto." Eduardo se aproximou da cama e, hesitante, estendeu a mão para tocar o rosto da filha. "Eu me importo, Beatriz. Sempre me importei. Só não sabia demonstrar." "E eu também estou com problemas para comer", continuou ela, baixando a cabeça. "Às vezes fico tão ansiosa que não consigo comer nada. Outras vezes como demais, depois me sinto culpada." Eduardo se alarmou. "Filha, isso é sério. Você precisa de ajuda profissional." "Eu sei. Já falei com a Dona Rosa sobre isso. Ela disse que eu deveria conversar com o senhor, mas eu não sabia como." "Por que não sabia?" "Porque o senhor nunca está disponível para esse tipo de conversa." Eduardo sentiu uma dor profunda no peito. Estava perdendo a adolescência da filha, perdendo momentos importantes da vida dela por estar focado demais no trabalho. "A partir de agora vai ser diferente", prometeu. "Vamos procurar uma psicóloga para te ajudar com a questão da alimentação, e eu quero que você saiba que pode conversar comigo sobre qualquer coisa, a qualquer hora." Pela primeira vez em muito tempo, Beatriz sorriu para o pai. No fim de semana seguinte, Eduardo reuniu a família na sala de estar, algo que não acontecia há anos. Miguel e Beatriz pareciam desconfortáveis, não sabendo o que esperar. "Eu quero pedir desculpas para vocês dois", começou Eduardo, sentando-se em uma poltrona de frente para o sofá onde os filhos estavam. "Descobri que tenho sido um péssimo pai." Miguel e Beatriz se entreolharam, surpresos com a honestidade do pai. "Eu achei que se desse tudo de bom materialmente para vocês, se garantisse que tivessem a melhor educação,
as melhores coisas, eu estaria sendo um bom pai. Mas estava errado. Eduardo fez uma pausa, emocionado. Dona Rosa me abriu os olhos para o que realmente importa. Vocês não precisavam de mais brinquedos ou roupas caras. Vocês precisavam de mim. Pai, começou Beatriz. Deixa eu terminar, filha. Eu sei que perdi muitos momentos importantes de vocês. Miguel, eu deveria ter estado na sua apresentação sobre o sistema solar. Deveria ter jogado videogame com você muito antes. Beatriz, eu deveria ter percebido que você estava passando por dificuldades. Deveria ter te apoiado mais. Miguel estava com os olhos marejados. Pai, por que o senhor trabalhava tanto? Eduardo respirou fundo. Porque quando eu era criança, minha família não tinha dinheiro. Eu me prometi que meus filhos nunca passariam pelas dificuldades que passei. Mas no processo de garantir que vocês tivessem tudo materialmente, eu esqueci de dar o mais importante: meu tempo, minha atenção, meu amor demonstrado no dia a dia. Mas a gente sempre soube que o Senhor nos ama, disse Beatriz. Saber é uma coisa, sentir é outra, e eu não estava fazendo vocês se sentirem amados. Eduardo se levantou e foi até o sofá, sentando-se entre os dois filhos. Quero que vocês saibam que a partir de agora as coisas vão ser diferentes. Vou diminuir minha carga de trabalho. Vou estar mais presente. Quero participar da vida de vocês. Mesmo, pai? Perguntou Miguel, com esperança na voz. Mesmo. E quero que vocês me ajudem. Quando eu estiver trabalhando demais, quando vocês sentirem que preciso dar mais atenção, eu quero que me falem. Está bem? Os dois acenaram com a cabeça. Agora me contem. O que vocês gostariam de fazer juntos como família? Miguel foi o primeiro a falar. Eu queria que a gente assistisse filmes juntos no domingo e que o senhor me ajudasse com a lição de casa às vezes. E eu gostaria que a gente jantasse juntos todos os dias, disse Beatriz, e que o senhor fosse nas minhas apresentações da escola também. Apresentações. Eu faço parte do grupo de teatro da escola, pai. Já participei de 3 peças, mas o senhor nunca foi. Eduardo sentiu mais uma pontada de culpa, mas também uma determinação renovada. Quando é a próxima? Mês que vem. É uma adaptação de Romeu e Julieta. Eu faço a Julieta. Eu vou estar lá, na primeira fila. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eles jantaram juntos como uma família de verdade. Eduardo pediu para que Rosa preparasse a mesa menor da cozinha, mais aconchegante que a imensa mesa de jantar formal. Conversaram sobre a escola, sobre os amigos, sobre filmes e livros. Eduardo descobriu que Miguel tinha um ótimo senso de humor e que Beatriz era extremamente inteligente e observadora. Dona Rosa observava as mudanças na família com o coração cheio de alegria. Depois de 12 anos trabalhando naquela casa, finalmente via sinais de que aquela família estava se tornando realmente uma família. Eduardo havia cumprido suas promessas. Começou a chegar em casa mais cedo, pelo menos 3 vezes por semana. Delegou mais responsabilidades para seus diretores e aprendeu a dizer não para compromissos que não fossem essenciais. Pela primeira vez em anos, Eduardo priorizava os filhos sobre os negócios. Rosa notou como Miguel havia mudado. O menino que antes chorava todas as noites agora corria para receber o pai quando ele chegava do trabalho. Seus olhos brilhavam quando contava sobre os jogos que ele e Eduardo jogavam juntos, ou sobre como o pai o havia ajudado com um projeto de ciências. Dona Rosa, meu pai disse que vai me ensinar a dirigir quando eu fizer 15 anos, contou Miguel animadamente numa manhã, enquanto tomava café da manhã. Que bom, querido. Seu pai está sendo mais presente mesmo. É, e ele disse que nas férias a gente vai acampar juntos. Só nós 2. Nunca fiz isso antes.
Rosa sorriu, lembrando-se de quando o menino mal conseguia ter 5 minutos de atenção do pai. Com Beatriz, as mudanças foram mais graduais, mas igualmente significativas. Eduardo havia encontrado uma excelente psicóloga especialista em transtornos alimentares e acompanhava pessoalmente as consultas da filha. Começou a jantar com ela em casa todos os dias, criando um ambiente mais tranquilo e acolhedor durante as refeições. Pai, a psicóloga disse que é importante a gente conversar sobre o que me deixa ansiosa, disse Beatriz numa noite, enquanto cortava a lasanha que Rosa havia preparado. E o que te deixa ansiosa, filha? Muitas coisas. A pressão na escola, as meninas que ficam fazendo comentários maldosos e o medo de decepcionar o senhor. Eduardo parou de comer. Decepcionar como? O senhor sempre foi tão bem-sucedido, pai. Às vezes eu tenho medo de não ser inteligente o suficiente ou boa o suficiente. Beatriz, você nunca poderia me decepcionar. Você é minha filha e eu te amo independentemente de qualquer coisa. Seus sucessos são importantes, mas não definem meu amor por você. Rosa, que serviu o jantar, teve que se virar para esconder as lágrimas de emoção. Finalmente, Eduardo estava aprendendo a ser pai de verdade. O dia da apresentação de Beatriz chegou e Eduardo cumpriu sua promessa. Cancelou uma reunião importante com investidores japoneses, sentou na primeira fila do pequeno teatro da escola, ao lado de Miguel e Rosa, que ele havia convidado para acompanhá-los. Pai, obrigado por ter vindo, sussurrou Miguel. Acho que Beatriz está muito nervosa. É normal ficar nervoso antes de uma apresentação importante, respondeu Eduardo. Mas ela vai se sair muito bem. Quando as cortinas se abriram e Beatriz apareceu no palco caracterizada como Julieta, Eduardo sentiu uma emoção que não esperava. Sua filha estava linda e talentosa, interpretando com uma maturidade impressionante. Como ele havia perdido tanto tempo sem conhecer esse lado artístico dela? Durante a famosa cena do balcão, quando Beatriz recitou Romeu, Romeu, onde estás tu, Romeu? Eduardo viu uma paixão genuína pela arte dramática que jamais havia percebido na filha. No final da peça, quando os atores se curvaram para receber os aplausos, Beatriz procurou pela plateia e seus olhos brilharam ao ver o pai, o irmão e Dona Rosa aplaudindo de pé. Ela sorriu de uma forma que Eduardo não via há anos. Depois da apresentação, Eduardo a cumprimentou com um buquê de rosas que havia comprado a caminho da escola. Filha, você foi incrível. Eu não sabia que tinha uma atriz tão talentosa em casa. Beatriz o abraçou forte. Obrigada por ter vindo, pai. Isso significa tudo para mim. A partir de agora, estarei em todas as suas apresentações. Naquela noite, Eduardo sugeriu que fossem todos jantar fora para comemorar. Escolheram um restaurante simples, aconchegante, bem diferente dos lugares sofisticados que costumava frequentar em jantares de negócios. Durante o jantar, Beatriz falou animadamente sobre seu sonho de estudar teatro na faculdade, talvez até mesmo tentar seguir carreira artística. Meses atrás, Eduardo teria desencorajado tal ideia, focando apenas em carreiras mais estáveis e lucrativas. Mas agora escutava com atenção genuína e interesse. Se é isso que te faz feliz, filha, eu apoio completamente, disse ele. O dinheiro nunca deveria ser a única consideração na escolha de uma carreira. Rosa sorriu orgulhosa. O Eduardo que conhecia anos atrás jamais diria algo assim. 3 meses depois da conversa que mudou tudo, Eduardo refletia sobre as transformações em sua vida enquanto ajudava Miguel com uma maquete do sistema solar para um projeto escolar. Era um domingo à tarde e eles estavam na mesa da cozinha, cercados por bolas de isopor, tinta e cola. Pai, Saturno tem quantos anéis mesmo? Perguntou Miguel, concentrado em pintar o planeta. Milhares, na verdade. Mas vamos fazer apenas os principais. Senão nossa maquete não vai caber na escola. Riu Eduardo.
Era incrível como essas pequenas atividades cotidianas traziam mais satisfação que qualquer grande negócio que havia fechado. Ver o sorriso de satisfação de Miguel quando terminaram o projeto valeu mais que milhões. Beatriz entrou na cozinha, voltando de um ensaio do grupo de teatro. Como foi o ensaio? Perguntou Eduardo. Ótimo. Estamos preparando uma peça original que eu mesma escrevi, disse ela, animada. É sobre uma família que aprende a se redescobrir. Eduardo sorriu, inspirada em alguma coisa. Talvez, ela respondeu com um sorriso maroto. Rosa, que observava a cena enquanto preparava o lanche da tarde, se aproximou de Eduardo. Senhor Santana, posso dizer uma coisa? Claro, Dona Rosa. O senhor se tornou o pai que eles sempre precisaram. E posso ver como o senhor também está mais feliz. Eduardo parou para pensar. Rosa estava certa. Apesar de estar ganhando menos dinheiro, havia recusado vários contratos para ter mais tempo com a família. Sentia-se mais realizado que nunca. A casa não era mais silenciosa. Havia risos, conversas, vida de verdade. Sabe, Dona Rosa, eu passei anos achando que sucesso era ter dinheiro, poder, reconhecimento profissional. Mas descobri que sucesso de verdade é ver seus filhos felizes, é estar presente nos momentos importantes, é construir memórias que vão durar para sempre. E seus filhos sabem disso, Senhor. Miguel me disse outro dia que agora ele tem certeza de que o pai o ama. E Beatriz está comendo melhor, está mais confiante. Eduardo olhou para os filhos. Miguel estava explicando animadamente para Beatriz sobre planetas, usando maquete como apoio visual. Beatriz ouvia com atenção e fazia perguntas inteligentes. Eles eram irmãos de verdade, não apenas crianças que moravam na mesma casa. Dona Rosa, eu quero te agradecer, disse Eduardo, emocionado. Por quê, senhor? Por ter tido a coragem de me falar a verdade, por ter me mostrado que eu estava perdendo o que mais importa na vida. Você salvou esta família. Rosa balançou a cabeça. Eu apenas disse que precisava ser dito. Senhor, o senhor é que teve a humildade de escutar e a coragem de mudar. 6 meses depois, a rotina da família Santana estava completamente diferente. Eduardo havia reestruturado sua empresa, promovendo diretores competentes e implementando sistemas que permitiam que a empresa funcionasse sem sua presença constante. Descobriu que delegar responsabilidades não apenas lhe dava mais tempo com a família, mas também tornava a empresa mais eficiente. As manhãs agora começavam com café da manhã em família. Eduardo fazia questão de levar os filhos na escola pelo menos 3 vezes por semana, conhecendo seus professores, amigos e participando ativamente de sua educação. Miguel havia se tornado um menino completamente diferente. Suas notas melhoraram significativamente. Ele fizera novos amigos e desenvolvera uma paixão por astronomia, inspirado pelo projeto do sistema solar que fizeram juntos. Eduardo havia comprado um telescópio. Nas noites claras, eles observavam as estrelas juntos no jardim. Pai, quando eu crescer, quero ser astronauta, disse Miguel numa dessas noites de observação. E eu vou torcer por você, filho. Mas independentemente do que você escolher ser, o importante é que seja feliz. Eu já sou feliz, pai. Bem mais feliz que antes. Eduardo sorriu no escuro, sentindo o coração aquecido. Beatriz havia se transformado ainda mais drasticamente. Com o apoio psicológico e a presença constante do pai, conseguiu superar seus problemas alimentares. Suas notas sempre foram boas, mas agora ela havia encontrado sua paixão, a escrita teatral. Eduardo a incentivou a participar de workshops de dramaturgia e até mesmo contratou um professor particular de teatro. Pai, recebi uma notícia incrível hoje, disse Beatriz numa noite, entrando animada na sala onde Eduardo e Miguel assistiam um documentário sobre o espaço. O que foi, filha? Minha peça foi selecionada para o Festival de Teatro Jovem da cidade.
Vou apresentá-la no Teatro Municipal. Eduardo se levantou e a abraçou. Parabéns, filha. Estou muito orgulhoso de você. E o melhor é que todos os ingressos já estão reservados para nossa família e amigos. O senhor vai poder assistir minha primeira peça sendo apresentada num teatro de verdade. Eu não perderia por nada neste mundo. As mudanças na vida de Eduardo não passaram despercebidas no mundo dos negócios. Alguns colegas criticaram sua decisão de diminuir o ritmo de trabalho, achando que ele estava perdendo o foco. Mas outros empresários, principalmente aqueles que também eram pais, se aproximaram dele interessados em saber como conseguirá encontrar equilíbrio entre trabalho e família. Numa reunião da Associação de Empresários, um colega comentou: Eduardo, você parece diferente, mais relaxado, mais feliz. Estou mesmo, respondeu Eduardo. Descobri que há mais na vida além de lucro e crescimento empresarial. Mas sua empresa não foi afetada. Pelo contrário, quando você tem funcionário de confiança e sistemas eficientes, a empresa pode prosperar sem que você precise estar lá 24 horas por dia. E quando você está bem emocionalmente, toma decisões melhores. Eduardo decidiu que queria compartilhar sua experiência. Começou a dar palestras sobre liderança e equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Sua história ressoou com muitos pais empresários que estavam cometendo os mesmos erros que ele havia cometido. Quantos de vocês conhecem realmente seus filhos? Perguntava ele em suas palestras. Quantos sabem qual é a matéria favorita deles na escola? Quantos sabem quais são os medos e sonhos dos seus filhos? Muitos empresários na plateia baixavam a cabeça, reconhecendo-se na história de Eduardo. Eu quase perdi meus filhos por causa do trabalho. Não perdi no sentido literal, mas estava perdendo a chance de conhecê-los, de participar de suas vidas, de criar memórias que durariam para sempre. Felizmente, uma empregada sábia me abriu os olhos antes que fosse tarde demais. O 16º aniversário de Beatriz se aproximava, e desta vez seria diferente de todos os outros. Em anos anteriores, Eduardo simplesmente transferia uma quantia generosa para sua conta bancária e pedia para que ela comprasse o que quisesse. Quando muito, contratava uma empresa de eventos para organizar uma festa luxuosa com pessoas que Beatriz mal conhecia. Desta vez, Eduardo perguntou o que ela realmente gostaria de fazer. Pai, eu sei que vai parecer estranho, mas eu gostaria de uma festa simples. Só nossa família e meus amigos mais próximos. Talvez um churrasco no jardim. Eduardo ficou surpreso. Tem certeza? Posso organizar uma festa grande, num lugar bonito. Não, pai. Eu quero comemorar com as pessoas que realmente me importam. E quero que o senhor esteja lá de verdade, não apenas pagando as contas. No dia do aniversário, Eduardo cancelou todos os compromissos. Ele mesmo foi ao mercado comprar os ingredientes para o churrasco, algo que não fazia há décadas. Rosa o ajudou a organizar tudo, rindo ao vê-lo tentando lembrar como se acendia a churrasqueira. Miguel decorou o jardim com balões e preparou uma playlist com as músicas favoritas da irmã. Eduardo convidou apenas 10 amigos de Beatriz. Ele fazia questão de conhecer cada um pelo nome. Durante a festa, Eduardo não tocou no celular uma única vez. Participou das conversas dos jovens, riu das piadas, ajudou a servir a comida. Quando chegou a hora de cantar parabéns, Beatriz estava radiante. Pai, esse foi o melhor aniversário da minha vida, disse ela, abraçando depois que os amigos foram embora. Por quê? Porque pela primeira vez eu senti que o Senhor estava realmente aqui comigo. Nos outros anos, mesmo quando estava fisicamente presente, eu percebia que sua mente estava nos negócios. Eduardo abraçou mais forte. Desculpa pelos anos perdidos, filha, mas prometo que daqui para frente será sempre assim. Um ano após a conversa que mudou tudo, Eduardo decidiu fazer algo especial para agradecer Rosa.
Numa sexta-feira à noite, reuniu toda a família na sala de estar, incluindo Rosa, que ficou surpresa ao ser convidada para se sentar com eles. Dona Rosa, eu queria fazer um agradecimento oficial, começou Eduardo. Há um ano, a senhora teve a coragem de me confrontar sobre como eu estava falhando como pai. Foi o melhor presente que alguém já me deu. Rosa ficou emocionada. Senhor Santana, eu apenas... Deixe-me terminar, interrompeu Eduardo gentilmente. Por causa da sua honestidade e coragem, eu descobri o que realmente importa na vida. Aprendi que ser rico de verdade é ter uma família unida e feliz. Eduardo se levantou e entregou o envelope para Rosa. Este é um presente de agradecimento. Rosa abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia a escritura de uma pequena casa no bairro onde ela sempre sonhara morar, mais um valor que garantiria sua aposentadoria confortável. Senhor Santana, eu não posso aceitar isso, exclamou Rosa, com os olhos cheios de lágrimas. Pode sim. A senhora merece muito mais que isso, mas tem uma condição. Qual? Quero que continue fazendo parte da nossa família. Essa casa é para que tenha sua independência, mas queremos que venha jantar conosco pelo menos uma vez por semana. Você é parte desta família, Dona Rosa. Miguel e Beatriz se levantaram para abraçar Rosa, que chorava emocionada. Vocês são a família que eu sempre quis ter, soluçou ela. Ver vocês felizes é o maior presente que eu poderia receber. Eduardo estava em seu escritório numa tarde de domingo, mas desta vez não trabalhando. Escrevia em seu diário, um hábito que havia desenvolvido para processar todas as mudanças em sua vida. Podia ouvir os risos de Miguel e Beatriz brincando no jardim com Rosa, que havia vindo almoçar com eles. Há 1 ano e meio, escrevia Eduardo, eu era um homem rico, mas miserável. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha o que realmente importa, o amor e a presença dos meus filhos. Vivia em uma mansão luxuosa, mas era uma prisão dourada onde todos éramos estranhos. Eduardo parou de escrever por um momento, ouvindo os sons da casa. Não eram mais os ecos vazios de uma mansão silenciosa. Era o som de uma família viva, feliz, conectada. Descobri que ser pai não é apenas prover financeiramente, continuou escrevendo. É estar presente nos pequenos momentos, ajudar com a lição de casa, ouvir sobre o dia na escola, jogar videogame junto, assistir uma peça de teatro, observar as estrelas. É conhecer os medos e sonhos dos seus filhos. É ser o primeiro a quem eles querem contar uma boa notícia e o primeiro em quem pensam quando precisam de consolo. Eduardo olhou pela janela e viu Beatriz ensinando Rosa a usar o celular para tirar selfies, enquanto Miguel tentava ensinar algumas jogadas de futebol para a empregada que havia se tornado praticamente uma avó para eles. O dinheiro continuou vindo, refletiu Eduardo. Na verdade, delegar responsabilidades tornou minha empresa mais eficiente. Mas mesmo se isso não tivesse acontecido, não me importaria. Porque aprendi que você pode ser o homem mais rico do mundo, mas se não tem o amor da sua família, você não tem nada. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Miguel, com os cabelos despenteados de tanto brincar. Pai, vem brincar com a gente no jardim. A Dona Rosa está tentando chutar a bola, mas ela não consegue acertar o gol. Riu o menino. Eduardo fechou o diário e sorriu. Já estou indo, filho. Ao sair do escritório, Eduardo passou em frente ao espelho do corredor. O homem que o encarava de volta era diferente do que via 1 ano atrás. Ainda tinha algumas rugas de expressão e alguns fios grisalhos, mas seus olhos brilhavam de uma forma que há muito não brilhavam. Era o brilho da felicidade genuína. 5 anos se passaram desde aquela conversa que mudou tudo. Eduardo estava sentado na primeira fileira do Teatro Municipal, ao lado de Miguel, agora um jovem de 17 anos alto e confiante, esperando o início da peça mais importante na carreira de Beatriz. Aos 20 anos, Beatriz havia se formado em teatro e conseguido seu primeiro papel profissional,
numa peça que ela mesma havia escrito, baseada em sua experiência familiar. A peça se chamava O Despertar e contava a história de um empresário que redescobre o amor da família com a ajuda de uma empregada sábia. Pai, está nervoso? Perguntou Miguel, notando que Eduardo mexia as mãos ansiosamente. Um pouco. É a primeira peça profissional da sua irmã. Ela vai se sair bem. Beatriz é incrível no palco. Eduardo sorriu, orgulhoso dos dois filhos. Miguel havia se tornado um jovem brilhante, apaixonado por astronomia como havia sonhado quando criança. Receberá uma bolsa de estudos integral numa universidade americana para estudar astrofísica, e Eduardo não poderia estar mais orgulhoso. Dona Rosa, agora com 67 anos e oficialmente aposentada, mas ainda muito ativa, se sentou ao lado deles. Continuava sendo presença constante na vida da família, jantando com eles pelo menos 2 vezes por semana e passando todos os domingos na mansão que agora era realmente um lar. Como está nossa estrela? Perguntou Rosa, referindo-se a Beatriz. Nervosa, mas preparada, respondeu Eduardo. Ela ensaiou tanto que conhece todas as falas de cor. As luzes se apagaram e a cortina subiu. Quando Beatriz apareceu no palco, representando a filha que tenta reconectar-se com o pai workaholic, Eduardo sentiu lágrimas nos olhos. Não apenas pela qualidade da atuação da filha, mas pela jornada que haviam percorrido juntos. Durante a peça, Eduardo reviveu sua própria transformação. Viu no diálogo os ecos das conversas que haviam tido, dos momentos de descoberta, da dor do distanciamento e da alegria da reconexão. Na cena final, quando o pai-personagem finalmente compreende que o tempo é o bem mais precioso que pode oferecer aos filhos, a plateia ficou em silêncio emocional. Então explodiram em aplausos. Eduardo, Miguel e Rosa ficaram de pé, aplaudindo não apenas a performance, mas celebrando a jornada de uma família que havia se perdido e se encontrado. Depois da apresentação, nos bastidores, Beatriz correu para abraçar o pai. Pai, obrigado por ter se tornado o homem que é hoje. Esta peça só existe porque o Senhor teve a humildade de mudar. Obrigado por me perdoar pelos anos perdidos, filha, e obrigado por me dar a chance de ser um pai de verdade. Miguel se juntou ao abraço, seguido por Rosa. Ali, nos bastidores de um teatro, uma família celebrava não apenas o sucesso profissional, mas algo muito mais valioso, o amor que os unia. Sabem o que é mais incrível? Disse Eduardo, olhando para os três. Eu costumava medir meu sucesso em dinheiro. Hoje eu meço em sorrisos, em abraços, em conversas sinceras, em momentos juntos. E é bilionário nessa nova moeda, riu Beatriz. Eduardo sorriu, sabendo que ela estava certa. Havia descoberto que a verdadeira riqueza não se contava em contas bancárias, mas em relacionamentos genuínos, em presença, em amor demonstrado no dia a dia. Naquela noite, voltaram para casa juntos, conversando animadamente sobre a peça, sobre os planos de Miguel para a universidade, sobre os próximos projetos teatrais de Beatriz. Rosa contou histórias engraçadas dos bastidores que havia observado. Ao chegarem na mansão que agora era realmente um lar, Eduardo fez uma pausa antes de entrar. Olhou para a casa que um dia fora silenciosa e fria, e agora estava cheia de vida, amor e felicidade. Dona Rosa, disse ele, voltando-se para a mulher que havia mudado sua vida. Sim, Senhor Santana. Obrigado por ter tido a coragem de me dizer a verdade naquele dia. Obrigado por ter salvado nossa família. Rosa sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Às vezes a verdade dói, mas também liberta. Vocês mereciam ser felizes. E eram, finalmente, completamente felizes. Eduardo havia aprendido que não basta dar aos filhos tudo que o dinheiro pode comprar. É preciso dar o que o dinheiro não pode comprar: tempo, atenção, presença, amor demonstrado através de pequenos gestos diários.
Havia descoberto que ser pai não é uma função que se exerce apenas pagando contas e garantindo o futuro financeiro dos filhos. Ser pai é estar presente, é conhecer seus filhos de verdade, é participar de suas alegrias e tristezas, é criar memórias que durarão para toda a vida. E, principalmente, havia aprendido que nunca é tarde demais para mudar, para se tornar o pai que seus filhos realmente precisam. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém corajoso o suficiente para nos mostrar a verdade, mesmo que essa verdade doa no início. A mansão do Santana não era mais silenciosa. Era cheia de risos, conversas, música, vida. Era um lar de verdade, onde uma família havia se reencontrado graças à sabedoria e coragem de uma empregada que se tornou muito mais que isso. Tornou-se o anjo da guarda que salvou uma família da destruição emocional. E Eduardo sabia que essa era a maior riqueza que poderia ter. Uma família unida, feliz e cheia de amor. Uma riqueza que nenhum negócio do mundo poderia proporcionar, mas que valia mais que todos os tesouros da terra.